Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje, sábado, dia 12 de setembro de 2020, agora são 17 horas e 45 minutos. Vamos fazer aí o nosso vídeo de position, analisar alguns ativos interessantes no gráfico semanal. E também, além desses ativos interessantes, na minha opinião, obviamente, analisar os principais ativos do Ibov, tá? Aviso padrãozinho aí, como sempre, né? Já deixei aí na abertura para vocês verem. Eu não recomendo compra ou venda de nada. Qualquer decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade. Eu não estou dando call. O vídeo aqui tem intuito exclusivamente educacional, beleza? Vamos reduzir aqui, vamos tirar o aviso. E hoje eu vou fazer alguma coisa meio diferente, porque tem gente que acaba perguntando, e é uma dúvida bastante comum, né? Todo mundo quer saber quais são as melhores médias, todo mundo quer saber quais são os melhores indicadores para se usar, aqueles que são mais assertivos, né? E eu uso esses indicadores aqui, como vocês sempre veem nos meus vídeos aí e tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento que você entende a dinâmica de preço, que você entende como é que funciona a filosofia por trás dos indicadores, você pode usá-los em qualquer período, porque não está aí o segredo da assertividade, o segredo do sucesso, o segredo da consistência, tá? A questão é o seguinte, para você ter consistência no mercado, você tem que ser consistente com aquilo que você está usando. Então, se você optou, por exemplo, por escolher operar pela média móvel de 13 períodos, por exemplo, você tem que ser consistente nas operações com ela. Não adianta hoje você operar a média de 13, amanhã você opera a média de 20, depois a média de 50, depois a média de 8, mudar entre média aritmética e média exponencial, aí depois você não quer mais média, você vai operar um MACD, você vai operar um Momentum, você vai operar um IFR. Você não está sendo consistente, você não vai ter resultados consistentes, tá? E para demonstrar um pouco isso daí para vocês, muito embora bastante gente fale sobre isso, né? Mas eu vou demonstrar para vocês e eu vou usar hoje uma outra tela aqui, que é uma tela com outros indicadores no seguinte sentido. Eu vou continuar usando as médias, mas em outras configurações, tá? Algumas eu vou manter as mesmas e outras que são muito importantes para mim aqui, eu vou tirar. Por exemplo, uma média fundamental aqui, aliás, duas médias fundamentais aqui para mim, são as médias de 17 e a média de 34 períodos, tá? Eu vou retirá-las no meu gráfico, e a média de 89 também é bastante importante para mim. Eu vou tirar essas três médias. Eu já até criei um layout novo aqui, ó, e eu vou usar apenas a média de 9 exponencial, a média de 20 aritmética e a média de 200 aritmética. Deixa eu só desligar o ventilador aqui, porque eu não sei se está fazendo barulho no microfone. É melhor eu desligar, só um minuto. Pronto, vamos lá. Tá bem calor aqui, mas vamos lá. Bom, então estava falando, eu vou usar só a média de 9, média de 20, média de 200, que são as médias mais utilizadas, aí algumas das médias mais difundidas no mercado, e também o estocástico lento aqui, o de 8 períodos, que é o que eu já uso aqui também, tá? Vou usar só isso, não vou usar o histograma aqui, o MACD, não vou usar a média de 17, média de 34, nem média de 89, tá? E a gente vai ver que a análise vai ser basicamente a mesma. Tá? Por quê? Porque a gente consegue entender a leitura do movimento dos preços, a gente consegue entender o que a média está querendo dizer para a gente. Tá? Isso é o que as pessoas têm que treinar. Então, a partir do momento que você tiver isso em mente, você vai ver que você vai conseguir operar com qualquer média. Né? E a gente vai ver que os setups que eu geralmente opero pelo meu layout padrão também é perfeitamente aplicável, né? Os setups são perfeitamente aplicáveis com essas médias, por exemplo, tá? Essas médias eu escolhi justamente porque são muito difundidas aí, seja pelo Oliver Velez, seja pelo
André Machado, enfim. São médias bastante difundidas, aliás, no mundo inteiro, né? Então, vamos tentar usá-las, tá? Então, começando aí pelo nosso IBOV, vamos lá. Nosso IBOV, ele ainda está lateralizado. Obviamente, ele já veio testar aqui o suporte dos 97.654 pontos, tá? Veio testar esse suporte aqui, que a gente já tinha marcado há bastante tempo. Quem acompanha o canal sabe que essas linhas aqui já estão marcadas há muito tempo. Embora ele tenha vindo testar aqui, eu não posso dizer que houve uma ruptura nessa zona de consolidação, tá? Obviamente aqui, ó, ele fechou no limite da consolidação, então ainda está na consolidação. Ele deu uma violadinha para baixo e voltou, tá? Não é um sinal muito bom, obviamente, né? A média de 9 já começa a inclinar para baixo, mas ele ainda está acima aí desse suporte dos 97.650. Temos aqui a média de 20 nos 95 mil aproximadamente, também segurando como um suporte para segurar o preço, tá? Mas se ele romper, ele pode vir aqui nos 91, 90.800 mais ou menos. Para cima, obviamente, ele volta para a zona de consolidação, da qual ele ainda não saiu, repiso aqui. E temos a resistência principal aqui, por enquanto, no 106 mil, tá? Que é esse topinho aqui do IBOV. Continua lateralizado, lógico que foi um candlezinho um pouco mais de força, né? A gente vê uma vitória dos vendedores aqui nessa semana que passou, né? Hoje, quer dizer, o último dia da semana, na semana que está passando agora. Mas vamos ver semana que vem. Ainda não há qualquer indicativo de uma virada de tendência ou coisa nesse sentido, tá? Enquanto o preço trabalhar acima das médias, ou seja, né, acima da média de 20 aqui, e eu digo acima das médias porque se a gente ver aqui, ele está acima da de 34 e a de 17 e a de 89, enquanto ele trabalhar acima dessa região toda, ainda há um viés maior de alta, né? Como a gente pode ver aqui, ó, ainda há esse viés maior de alta, tá? De fato, a gente pega aqui pelo Fibo e ele travou numa região muito interessante de Fibo, que geralmente trava mesmo o preço aí antes de continuar subindo, tá? A única coisa é o seguinte, se ele quiser montar um pivô de baixa por aqui, se ele vier montar um pivô de baixa por aqui, esse pivô de baixa aqui na zona de resistência pode levar o preço até os 75 mil novamente. Eu não acredito que ele vá montar esse pivô de baixa, porque a correção já está acontecendo aqui de uma forma meio lateral, mas existe essa possibilidade, tá? Então, vamos ficar atentos aí. Bom, esse é o IBOV, vamos para o índice futuro. O índice futuro, ele está praticamente igual ao IBOV, um pouquinho com um agravante a mais, no sentido de que ele já violou aqui o suporte dos 98.694, tá? Já violou esse suporte. Para acontecer o rompimento, precisa fechar amanhã abaixo dele também, no meu entendimento, né? E se ele voltar para cima do suporte, obviamente vai ser um rompimento falso isso daqui, e a chance de ocorrer com essa volta um reteste no topo, ou quem sabe uma violação do último topo, aumenta exponencialmente, porque muita gente vem vendendo aqui nessa região, e inclusive muita gente vendeu na sexta-feira. O que vai acontecer? Se os compradores mostrarem as caras aqui e começarem a levar o preço para cima de novo, todo o pessoal que vendeu nessa região aqui, nesses dias todos, eles vão começar a ficar preocupados, vão começar a ficar pendurados, vão tentar segurar o preço no limite aqui, e pode ser que aí eles comecem a acionar os seus stops no rompimento. Então os compradores vão forçar acontecer esse stop dos vendidos aqui no índice futuro, tá? Obviamente ainda estamos meio lateralizados, ainda não há sinal claro de uma mudança de tendência também como o IBOV ou de uma alteração de uma perna, nada disso.
Há tão somente uma indicativa aqui de um 9.1, mas ainda meio fraco, enfim, tem muito suporte aqui para baixo, tá? Como resistência tem o topo anterior, que é aqui o 106,046 e o 107,300 também serve como uma resistência importante. A gente vê as bandas aqui se afunilando devagar, né, lentamente, o que indica aí um início de uma realmente lateralização, de uma diminuição na volatilidade do índice futuro, tá? É isso, sem muita indicação maior além disso. Suporte importante, então temos a região das médias aqui, que é muito difícil dele passar desse ponto, pelo menos se ele passar dos 95, que eu já acho difícil nessa semana, fechar abaixo, eu digo, ele pode violar e depois voltar, tá? Muito mais difícil se ele vier aqui abaixo de 92, tá? Eu acho que é praticamente precisa ter uma força vendedora muito grande para ele fechar aqui abaixo dos 92. Obviamente nada é impossível, o mercado é soberano, mas eu acho isso, tá? Eu acho isso. Eu ainda acredito que é mais fácil ele começar a se animar para cima novamente, o índice futuro. Dólar futuro. Bom, o dólar futuro, ele fez aqui um inside bar, tá? É um inside bar aí que ele já vem fazendo em uma tendência de alta, tá? Vem fazendo em uma tendência de alta, é uma tendência um tanto quanto fraca, né? É um tanto quanto fraca, o papel não sobe tanto, mas ainda está fazendo topos e fundos ascendentes o dólar futuro, tá? Bom, além disso, o que nós temos aqui? Nós temos esse inside bar, que embora ele esteja abaixo das médias, né, há um detalhe a ser considerado, que é este detalhe. Nós já tivemos no fundo passado um inside bar marcando o fundo e depois disso o dólar subiu. Este inside bar também eventualmente pode marcar um fundo e o dólar subir, tá? É um inside bar um pouco mais arriscado de se entrar? Sim, é um inside bar um pouco mais arriscado, mas pode ser uma excelente oportunidade, se você vai com uma mão um pouco mais leve do que já está acostumado, de tomar uma posição nesse inside bar para tentar fazer aqui um novo pivô de alta, tá? Um novo pivô de alta. A gente vê também que o dólar futuro ele já está com as médias laterais, o que indica sim uma falta de volatilidade no ativo, tá? Então as médias já ficaram laterais, claro, elas ainda podem se estreitar mais, tá? Mas elas também podem aproveitar essa lateralidade, se de repente vier um movimento brusco, esse movimento vai usar para abrir as médias e fazer a famosa boca de jacaré, tá? Então, é um candle muito interessante no ponto que ele está. A gente vê sim que a média de 20 já vem perdendo força, ela começa a virar para baixo, o que indica aí um início de uma fraqueza na alta, né? Essa queda aqui, na verdade, foi uma queda bastante forte que acabou por consolidar o índice, o dólar futuro mais ou menos nessa região, se a gente pensa num período um pouco mais macro, né? Caiu e está lateralizado. Se a gente vier, por exemplo, o gráfico mensal, né? Olha aqui, a gente vê exatamente isso. Subiu forte, caiu, lateralizou, tá? E inclusive, pelo gráfico mensal, a gente vê que está tentando formar aqui um power breakout para cima, tá? Para cima. Ainda é muito prematuro falar de power breakout, sim, ainda é muito prematuro. O mais interessante seria aí passar pelo menos mais esse mês aqui ainda lateralizado para a média de 9 chegar mais perto, né? Esse mês e o próximo, aliás, né? Ou então ele ceder um pouco mais aqui o preço para a média móvel encostar realmente no preço e depois ele romper para cima isso daí, tá? Mas está sim formando aparentemente um power breakout no mensal e no semanal temos esse inside bar, tá? Como eu repito, dá para se tentar uma tomada de posição, é um tanto quanto arriscado, tá? Mas em contrapartida a probabilidade não. O valor do ganho ele é bem maior, né? Nós estamos aí falando de 5% por contrato, 285 pontos por contrato. É
ponto pra caramba, né? É ponto pra caramba no dólar futuro semanal, tá? No dólar futuro semanal. Já no dólar futuro diário, a gente já vê aqui um início de tentativa de levar o preço para cima. Terminou sexta-feira fazendo um DC aqui no gráfico diário, tá? Mas eu ainda não vejo nada muito convincente me dizendo para uma alta nesse gráfico já para segunda-feira, tá? Vamos esperar pelo menos um 9.1 aqui. E já que eu analisei o gráfico diário, vamos analisar o do índice futuro também diário. A gente vê aqui, sim, no diário já ocorreu o rompimento da zona de 98.694, isso no diário. Também ocorreu o rompimento aqui da média de 200, e isso é muito ruim, tá? Muito ruim. Inclusive a gente vê aqui que o gráfico na sexta-feira, o candle, abriu com gap de alta, acima da média de 200, os compradores não tiveram força para manter o preço aqui acima da média de 200 e acabaram no decorrer do dia perdendo a briga aí para os ursos, e os ursos voltaram a fechar abaixo da média de 200, o que é bastante preocupante, A gente já está vendo também uma boca de jacaré abrindo na banda de Bollinger, o que pode sim significar aí uma possível queda aí, tá? E aí para o gráfico diário a gente pode entender essa queda como a princípio mais ou menos nessa região de 93 mil pontos, ó, tá? Tem um gap aqui, ó, inclusive. Lógico, o gap já foi fechado aqui e tudo mais, mas eu acho que é o ponto mais relevante que a gente tem aqui para baixo, por enquanto, tá? Aqui em cima o índice já está brigando nessa região, então para baixo 93.500 mais ou menos, em 600, é um suporte, é o próximo suporte do índice. Isso daria uma queda livre de aproximadamente 4%, tá? Tomara que ele reaja aqui, que ele faça 1, 2, 3 de compra e vamos para cima deles. É isso aí. Bom, índice dólar já foi. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais calmo, então ele vai ficar um pouquinho mais lento, tá? Índice dólar já foi. Vamos dar uma olhada no DI. DI, ó, claro, índice caindo, DI subindo. Ainda está na consolidação o DI, vamos por aqui no semanal, ficar mais fácil. A gente vê ainda a consolidação do DI, mas existe agora um 9.1 de compra. Olha que interessante, o DI 9.1 de compra com uma mega divergência no estocástico, olha só. Uma mega divergência no estocástico, ainda que aqui você considere uma subida, mas essa subida aqui foi muito mais alta do que essa. A subida no estocástico é muito mais forte do que a no preço. Então temos sim aqui um 9.1 de compra no DI futuro semanal, tá? Já no diário, a gente está lateralizado, ainda não tem nada muito concreto aqui no diário, não vejo nada o que possa ser feito aqui, tá? Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro terminou aí o dia praticamente no 0 a 0, né? Lateralizando aqui para baixo o ouro, já perdeu a média de 9, já perdeu a média de 20. Isso no diário, tá? No diário ele indica aí um viés um pouco mais baixista, o ouro. No semanal, olha só que interessante no semanal, e é aí que está a dificuldade de se operar atualmente, tá? Porque nós temos aqui um gráfico diário que é mais fraco, indicando, mais fraco em relação ao semanal, tá? Indicando um viés um pouco mais baixista para o ouro. E no gráfico semanal, nós temos aqui um ouro acima das médias, testou a média de 9 e agora forma um 9.4 de compra. E o inside bar também de compra, tá? Então, muito interessante isso daqui, tá? O alvo desse inside bar pode ser lá nos 396,50, olha isso. Daí uns 18%, belo de um alvo no ouro. Vamos ficar atento aí, tá? Índice financeiro, logicamente afundando. No gráfico semanal ele está um pouco menos feio ainda, porque ele está acima da média de 200 aqui do gráfico semanal, uma média bastante relevante, ó, já segurou o preço por aqui, né? Sem contar lá para trás, né? Bom,
Além disso, o estocástico lento já está em zona de sobrevenda, o que também é bastante importante, tá? Mas eu ainda não vejo qualquer indício de mudança de comportamento por parte do índice do IFNC, o índice financeiro, tá? Muito pelo contrário, o que eu posso ver aqui, de repente, é um ombro cabeça ombro, ó, que inclusive foi acionado nessa semana para baixo, tá? É o que dá para si, é o que eu consigo enxergar aqui. E aí esse ombro cabeça ombro, obviamente, pode levar o preço até os 8.428 aqui, tá? Pode vir aqui para baixo novamente. Ficar bem esperto, porque se isso acontecer no IFNC, o nosso Ibov azeda feio, azeda feio. Já no diário, IFNC rompeu já para baixo, fez aqui um Power Breakout de baixa, fez um Power Breakout de baixa, acionou, volatilidade aumentando, queda livre aqui no diário por enquanto, tá? Queda livre no diário. Se a gente tirar todo o zoom daqui, a gente pode ver um suportezinho importante aqui nos 9.497 e depois também temos um suporte mais ou menos nessa região aqui dos 8.900. Então ele ainda teria aí uma queda livre de mais ou menos 1,5%, tá? Podendo vir até aqui no 7 e aí tem o suporte que eu falei lá no semanal, mais ou menos uns 12% de queda no IFNC, tá? Ficar atento aí, vamos ficar atento, mas tá feio, tá feio. IFNC está feio, tá? E se IFNC está feio, a bolsa não vai, a bolsa não anda, a bolsa, aliás, cai, beleza? Bom, já falamos aí dos principais índices, já falamos das principais proteções, né? O DI, aliás, que não é uma proteção, mas falamos do ouro e do dólar. Vamos dar uma olhada nos agrícolas. Boi futuro semanal, nada a ser feito, explodindo o boi. E aqui no diário, parece que nós temos um 9.2 aqui, vamos dar uma olhada. Mínima 245,45, aqui fechou em 245,45. Não temos um 9.2 no boi, por enquanto não há o que ser feito no momento. Milho indo embora o milho. Eu lembro que a gente tinha comentado sobre esse PFR, foi super alertado esse PFR, ok? Depois teve o 9.1 aqui que nós também alertamos, deu um calorzinho, quase que stop e agora está indo já com mais de 1% de ganho. Muito bom, muito bom, muito bom. CCM também nada a fazer no diário, tá? E no semanal fez um inside bar aqui. Na verdade, no semanal tá dando uma entrada. Vamos analisar aqui que tipo de entrada que ele está dando. É exatamente o 9.3 aqui, tá? 9.3 no semanal. Milho tá numa força compradora violenta. Hoje eu senti a força, a alta do milho. Eu senti hoje quando eu fui comprar ração para os meus cachorros. Aumentou bastante o preço da ração por conta do milho, né? É um insumo que vai na ração. A carne também aumentou bastante. Isso também refletiu no valor da ração. Enfim, não é só no supermercado que a gente sente isso daqui, mas também nos pet shops. É isso. E o café? Vamos ver o café. Café, bom, tá fazendo um fechou fora, fechou dentro aqui, tá? De venda o café. Mas não tá tão interessante não para venda, tá? A gente vê a média de 20 começando a virar para cima aqui. Não tá bonito. Não existe um setup de compra no momento, tá? Esse inside bar aqui eu não considero. Ele tá muito já... A compra vai ser fora das bandas, então fica muito arriscado comprar. No diário a gente vê aqui um inside bar um pouco mais bonitinho para se tentar uma compra, tá? Comprar pelo diário sim, agora pelo semanal tá dando um fechou fora, fechou dentro de venda, beleza? Lembrando que a compra no diário, tá? Logo que passar aqui acima da máxima da semana aqui passada, ou mesmo dessa semana atual, vai já tá fora da banda o café. Bom, beleza, vamos para Petrinha diário, o
querendo ir para baixo, querendo cair, olha só que coisa feia. Ainda lateralizada, né? Ainda tá bem feia a Petrobras. Vamos ver, ainda não tem muito o que fazer aí no diário. E obviamente semanal a mesma coisa, não tem o que fazer. Consolidação total aqui no semanal, ó. Sem chance de qualquer coisa a Petrobras. Já a Vale foi bem forte essa semana. Agora ela está fazendo um PFR de compra aqui no semanal. Super oportunidade de comprar Vale aqui, ó. O gráfico tá lindo, tá? O gráfico tá muito bonito. Tá dando uma oportunidade de compra aqui. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. A probabilidade diz que sempre que ocorre esse sinal de compra nessa região, geralmente ele vai a favor. Na maioria das vezes ele vai a favor. E ainda que não fosse, na maioria das vezes, ainda que fosse 50% das vezes só a favor, como a nossa relação de risco-ganho é de arriscar 1 para ganhar 2, pelo menos, ainda que a gente acertasse só 50% das vezes, a gente ainda assim ia sair no ganho, tá? Então, oportunidade aqui, um PFR bonitinho. E já no diário temos um 9.1. Quem prefere operar pelo diário, dá para operar um 9.1 lindo. Lindo, ó. Preço caindo aqui nos fundos e aqui já estava subindo, ó, divergência no estocástico, 9.1, muito bonito, com o desempenho da Vale na sexta-feira, tá? Agora, vamos analisar aí alguns ativos que chamam a minha atenção aí pro gráfico semanal, tá? A começar por Marfrig. Marfrig, nós já estávamos falando desse papel na semana passada, e por um 9.2 ele não deu entrada, né? E agora aqui a gente é só ajustar a entrada de Marfrig para cá, acima de 17,04, então 9.2 em Marfrig, muito interessante no gráfico semanal, tá? Já no gráfico diário, Marfrig não está tão interessante assim, apesar de que dá para se entrar nesse inside bar também tranquilamente. Olha só o estocástico lento como está sobrevendido, tá? Muito embora o preço já esteja abaixo da média de 20, abaixo da média de 9, o que acontece? A média principal, a nossa média de 20, ainda está subindo, tá? Ainda está subindo. Isso significa que a força ainda maior, a tendência é de alta. E de fato, a gente vê aqui o tamanho dessa subida, tamanho menor da queda, ó. Tamanho da queda, tamanho da subida. Se a gente pegar essa queda, por exemplo, aqui, ó, foi de mais ou menos 14,29%. Vamos ver quanto foi essa queda, ó. 12,7%, 13%. Tá mais ou menos no limite já da queda anterior, tá vendo? Pode significar sim um final de movimento aqui, tá? Então, inside bar. E você vê que a gente está operando os mesmos padrões que eu opero no meu gráfico padrão e analisando outras médias. Você vê que é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Se eu vier para o gráfico padrão aqui, olha onde o inside bar está. Bem na região das médias. Olha que coisa perfeita, tá? Por quê? Porque a gente consegue ler as médias a partir do momento que a gente entende como é que é o funcionamento delas, ou de qualquer outro indicador, um estocástico, um high-low, um CCI, enfim, qualquer coisa, né? A partir do momento que a gente entende o funcionamento dele, a gente consegue aplicá-los aí nas mais diversas periodicidades e tudo mais, além, claro, de entender o movimento dos preços. E isso facilita muito, né? Isso facilita muito. Bom, inside bar aí, IB em Marfrig. Vamos embora, porque eu já estou demorando deveras. Arezo tem um 9.2 aqui no diário. Arezo tem um PC, tá? Um PC de compra aqui em Arezo, tá? Dá para se operar a ruptura da máxima deste candle aqui. E no semanal nós temos um 9.2 aqui. Não é um 9.2 lindo de se operar, tá? Porque a subida já está bastante forte já, né? Mas existe sim um 9.2 aqui, comprinha acima de 60,83 em Arezo, tá? Klabin, e eu tô focando mais no gráfico semanal porque esse daqui é um vídeo de position, tá? Eu tô analisando junto o gráfico diário para fazer um vídeo só para as duas coisas hoje,
mas eu vou dar o foco maior, obviamente, no gráfico semanal. Klabin também nós temos o 9.2 aqui, a gente já tinha na semana passada esse 9.2, acontece que não foi acionada a nossa entrada e transformou aí um 9.2 muito mais interessante, porque a compra está muito mais barata, aí pelo menos uns 5% aproximadamente mais barata a compra de Klabin agora, 9.2 no semanal. Já no diário, não tem nada a ser feito em Klabin agora, tá? Não tem nada, não vejo nada no momento. Dependendo de como fechar o candle de amanhã, pode ser que tenha um fechou fora, fechou dentro aqui. E será muito bom se tiver, porque é um padrão de compra no diário que estará em consonância com a leitura nossa do gráfico maior, do gráfico semanal. Beleza? A Vale eu já analisei. Magazine Luiza, ó, nova oportunidade aí no gráfico semanal de Magazine Luiza. Tá fazendo um 9.3 agora. Vamos lá, 9.3. Por que 9.3, Herrerias? Temos aqui um candle de referência. Temos aqui um candle, um primeiro candle, ok? E temos agora um segundo candle aí formando um 9.3. Muito interessante. Muito interessante. Ah, mas olha só, o estocástico está fazendo divergência. Cara, é o seguinte, quando existe uma forte tendência de alta, como é o caso de Magazine Luiza, tá? Presta atenção, vou até aumentar aqui a tela. Quando a gente tem uma forte tendência de alta, como é o caso de Magazine Luiza aí que eu coloquei na tela para vocês agora, se vocês forem ver o histórico, tirar o zoom, vocês vão ver que Magazine Luiza só sobe, tá? Quando existe isso, a divergência de baixa, seja no estocástico, seja em qualquer outro oscilador, ela não significa nada, tá? Por quê? Porque o estocástico ou qualquer outro oscilador vai indicar um cansaço na alta, e mesmo ele indicando um cansaço na alta, mesmo ele indicando uma sobrecompra naquele papel, dificilmente o papel vai cair. O papel vai sim continuar subindo e o indicador vai continuar sobrecomprado e sobrecomprado, sobrecomprado. É lógico que vai chegar um momento que vai cair o papel, é óbvio, né? Mas não dá para se acreditar ou pelo menos atribuir muito peso a uma região sobrecomprada em uma tendência de alta, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso Magazine Luiza aqui. Opa, peraí que eu tirei a câmera aqui, peraí pessoal. Beleza, vamos voltar para o nosso Magazine Luiza aqui. E olha só, o gráfico só sobe, tá? E o gráfico continua subindo, ó. E continua sobrecomprado o estocástico. E às vezes ele apresenta divergência, como aqui, ó, tem dois topinhos pequenos aqui. E o papel continua subindo. Depois ele apresentou essa divergência aqui. E o papel continua subindo. Aí veio uma correção um pouco mais forte. Tudo bem. E depois? Já subiu na hora. E isso vem se repetindo desde longa data aí em Magazine Luiza. A gente vê, inclusive, que ocorreu essa queda aqui em março, que é a queda do Covid aí, e Magazine Luiza caiu 58% aproximadamente o preço dela. E olha a velocidade que ela retomou a alta e foi embora, ó, já subiu mais de 200%, tá? Então, não há que se dar muito peso para uma divergência dessa aqui, ok? Se ocorreu stop, tranquilo, ocorreu stop, vamos esperar uma próxima oportunidade de compra, não tem problema, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não dá para atribuir muito peso no oscilador, apresentando uma zona de sobrecompra, se o histórico daquele papel é de subir que nem uma besta louca, porque Magazine Luiza faz isso, cara, sobe igual uma besta louca. Então é isso, tá? Enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Não dá para atribuir muito peso a isso, porque aqui, ó, estaria sobrecomprado o papel, tá? Estaria sobrecomprado. Você vai vender? Ah, beleza, ele fez um recuo aqui, 20%.
Beleza, mas depois ele já subiu 50 e de repente você não consegue entrar de novo, você fica esperando uma oportunidade melhor, enfim, tá? Magazine Luiza é um caso desses, é um caso de ação que está cara, entre aspas, porque ela só sobe, mas ela sempre se torna mais cara, tá? É isso. Então temos o 9.3 aí em MGLU e no gráfico diário, nós temos o Inside Bar, o Inside Bar de compra aqui, ó, que interessante, tá? Tá bonito esse Inside Bar? Não, lógico que não está bonito esse Inside Bar, tá? A gente já tem aqui, logo na entrada do trade, a gente já vai estar entrando aí em uma zona de resistência ou exatamente no rompimento da zona de resistência. Não tá tão bonito, né? Aqui a gente tem, obviamente, um topo anterior, mas aí não me preocupa muito, é mais com relação a isso. Fora isso, o que nós vemos aqui no gráfico diário? Nós vemos aí uma tentativa meio feia de um ombro cabeça a ombro aqui, ó, tá? Que já tentou ser rompido aí algumas semanas, ó, pelo menos uma, 2 semanas, foi violado e voltou, A gente ainda tem esse ombro cabeça a ombro, ele ainda não se desconfigurou, nem por movimentação de preço e nem no tempo, tá? Então, para ele se desconfigurar, ou ele sobe aqui o preço e aí desconfigura esse segundo ombro, ou o papel fica lateralizado aqui muito tempo e esse ombro deixa de existir, né? Vira uma consolidação só. Não é o que nós estamos vendo agora. Então, há sim uma figura de possível baixa aí no gráfico diário, mas há também no gráfico diário um candle de compra, tá? Um candle de compra, assim como houve esse inside bar que deu entrada e até agora não estopou. Não dá para falar que ele andou, porque ele subiu aqui 4%, caiu 2% e agora está com 0,9% de lucro mais ou menos. Mas ele não estopou. E aqui está dando um outro inside bar de compra a favor do semanal, que está respeitando a média de 9 de forma extremamente rigorosa e a favor do 9.3 aqui no semanal também, tá? Então é isso. Cirela, nós temos um inside bar aqui, ó, no gráfico semanal, nós temos um inside bar que dá sim para ser tomado uma posição, porque nós só temos esse fundo aqui para trás no gráfico. Então o inside bar é até interessante, tá? A gente está vendo, na verdade, aqui um possível power breakout também em Cirela, né? Mas quem quiser se adiantar um pouquinho ao power breakout tem esse inside bar. E já no diário nada, já no diário aí a gente vê uma consolidação grande, não tem o que fazer, tá? Mills, vamos lá, gráfico semanal de Mills. Inside bar também, ó, inside bar interessante em Mills, subiu, recuou, tá com a média de 9 aqui, ó. Dá para se considerar isso aqui, inclusive, um power breakout também, mas quem quiser se adiantar, não está errado entrar por esse inside bar aqui. Você vai estar arriscando um pouco mais, assumindo um pouco mais de risco, mas em contrapartida você vai estar reduzindo o seu stop e maximizando o seu ganho, tá? Beleza? Mills aí inside bar de compra no semanal e no diário também totalmente lateralizada. A gente vê as bandas aqui na horizontal sem ter muito o que fazer em Mills. São Martinho, vamos dar uma olhada. São Martinho aqui, aliás, no diário, ó, não tem muito que ser feito, tá? Atual momento não tem muito que ser feito. Já aqui no semanal a gente também tem o inside bar. Olha que interessante, tá? Inside bar em São Martinho. E além desse inside bar, a gente tem o 9.3 também, que pode ser acionado em São Martinho, que está numa tendência no movimento de alta bastante interessante. B2W também temos um inside bar aqui. Ó. E por que vai entrar nesse inside bar? De novo, porque a média de 20 ela está subindo ainda, tá? Então a tendência ainda é de alta. O papel já está quase entrando em zona de sobrevenda, tá? E no diário, vamos ver o diário. Bom, no diário B2W não tem nada para fazer, tá feio, no diário tá bem feio, né? A gente já vê aí zigue-zagues descendentes, a gente já vê aqui um ombro cabeça a ombro que já foi acionado nessa semana, né? Para quem não enxerga o ombro cabeça a ombro, vamos desenhar aqui, ó, ombro, uma cabeça aqui, ó, e o outro ombro, ok? E aí, aqui, mais ou menos, acionou o trade e pum!
né? E agora ele está fazendo Dead Cat Bounce aqui, né? Que é quando é o pulo do gato morto, que chama, né? Quando tem uma forte queda, o gato é jogado do prédio, tá? O gato é jogado do prédio. Lógico que eu não gosto muito desse exemplo, mas é o exemplo didático que se tem. O gato é jogado do prédio, ele bate no chão, dá uma quicada, tá? E volta a cair no chão. É mais ou menos isso daqui, tá? Só que aqui, lógico, no gráfico de preços, ele tende a continuar o seu movimento de queda, Dead Cat Bounce. Vamos lá. TOTS. Vamos para BPAN, já que eu pus BPAN, vamos para BPAN. Mais um inside bar aqui, tranquilinho também. BPAN tá um banco bastante forte, tá? Um banco bem interessante de se operar. Fez um PFR, um 9.1 aí na outra semana, não foi acionado, agora tem um inside bar. Dá para se tomar uma posição aqui perfeitamente, sem medo de ser feliz. Lógico, eu repito, não estou recomendando compra, venda de nada, beleza? Já no gráfico diário, BPAN não tem nada para fazer, né? Caiu forte aí, faz 2 dias de queda forte. Olha que interessante, temos uma média de 200 aqui que está servindo como um suporte bastante interessante. Vamos ver se segura aqui ou se monta um pivôzinho aí durante a semana no diário e a gente pode tomar uma posição aqui para o semanal, tá? E TOTS. TOTS também inside bar, ó. Olha a alta de TOTS, tá? E olha aqui, inside bar a partir da alta aqui, ó. Deu certo. Outro inside bar deu gain. Este inside bar aqui ele não deu gain, ele chegou a subir, subiu bem até 5,56%, depois estopou. Agora está formando um outro inside bar aqui, tá? Além deste inside bar, a gente vê aqui uma lateralização. Então pode ser, ainda é muito cedo para se falar, mas pode ser uma formação de um retângulo em topo aqui, tá? Precisaria aí de pelo menos mais 1 ou 2 semanas de lateralização para se começar a desenhar esse retângulo, na minha opinião, mas ainda temos aqui a chance desse inside bar de continuar o seu movimento. Já no gráfico diário, a gente vê essa consolidação um pouco maior, né? A gente vê aqui a formação daqueles famosos big ups, big downs, big up, big down, tá vendo? E agora tá querendo fazer um big up aqui e talvez consolidar mais apertado, né? Diminuir a volatilidade da consolidação. Beleza. Nada para fazer no diário TOTS, hein? IDUC. IDUC, o que nós temos aqui em IDUC? Nós temos uma média de 9 caindo, nós temos uma média de 21 lateral, nós temos uma média de 200 suportando o preço, nós temos um PFR que deu compra, nós temos um 1, 2, 3 de compra em IDUC. Perfeitamente possível tomar posição. Além disso, nós temos um estocástico sobrevendido aqui, tá? A última vez que o estocástico foi sobrevendido foi aqui no fundo da crise e depois IDUC deu aí uma pancadinha de 100%, tá? Nada mal acontecer a mesma coisa aqui. Eu acho difícil, obviamente, que o setor não está muito bem, né? Mas é um 1, 2, 3 de compra aqui. Sim, lógico, no diário acho que não vai dar entrada, exatamente, não está dando entrada alguma no diário, tá? Ele esboçou aqui um 9.1, esboçou um 9.1, mas nem acionou, agora voltou. Eventualmente o próximo 9.1 pode ser analisado para se tomar posição aí compradora em IDUC. Tende 3, espera aí que eu fiz besteira aqui. Pronto. Tende 3. Agora perdi onde eu estava. Achei. Bom, Tende 3, nós temos aqui no gráfico semanal também um 1, 2, 3 de compra. Está bem mais interessante que IDUC, porque está seguindo uma perna de alta, uma possível formação de um fundo para engatar um pivô de alta aqui. Então, Tende 3, 1, 2, 3 aqui, muito bonito no diário. No semanal nada também, né? Tá tendo uma correção aqui forte, já encontrou a média de 200, agora não tem nada para fazer, tem que romper pelo menos esse topo anterior para a gente começar a pensar em compra em tenda, tá? Vamos ver onde que tá. BRAP 4, um PFR muito interessante de se operar em BRAP, olha que legal, tá? Aqui tivemos um PFR também, ó, que não foi acionado, tá? Não foi acionado, mas o movimento aconteceu. E agora nós temos um novo PFR aqui, beleza?
PFR tranquilinho de se operar. No diário, olha só que legal, nós temos também o 9.1, nós temos o 1, 2, 3 de compra também aqui no diário, tá? Existe sim uma lateralização agora, mas tudo indica aí um possível reteste aqui e até de repente uma nova possível perna de alta, de acordo com a leitura nossa aí do gráfico semanal, tá? Toda essa lateralização aqui no diário está representado por esses 3 candles de queda aqui. Aliás, o atual não é de queda, né? Mas por esse movimento corretivo aqui de mínimas menores e máximas menores, tá? BRAP4, portanto, PFR no semanal e 9.1 no diário. RAPT4 tá fazendo um power breakout aqui, ó, bem interessante em RAPT, tá? 11,94 aí ativa o power breakout, isso no semanal. No diário vai estar totalmente consolidado, exatamente, porque já são muitas semanas no semanal, né? São muitos candles de lateralização, então o diário vai estar praticamente inoperável, né? Aliás, olha só que interessante aqui no diário, tem um PFR, olha que legal, média de 21, começando a subir, tá? O preço veio aqui de baixo, bateu na parte superior da consolidação, voltou para metade dela, formou um candle comprador, sendo sustentado pela média de 21. Dá até para se pensar em entrar aqui, hein? Pelo diário, hein? Tentando adiantar esse power breakout aqui. Tá muito interessante. Eu vou pôr até um alarmezinho aqui para mim, tá? Não é um trade fácil, porque nós estamos comprando em uma consolidação, mas é uma possibilidade. O stop é curto, o alvo longo, perfeito. Não tenho o que falar, tá? Não tenho o que falar. A entrada mais segura, obviamente, aqui acima de 11,94, tá? Esse foi RAPT, né? Direcional, bom, direcional, há também aqui uma espécie de power breakout, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma longa perna de alta, uma correção, e agora está lateralizado o preço. Média de 9 já entrou para o meio dos preços, média de 21 está chegando aqui para sustentar o preço. O ideal é não ocorrer esse rompimento agora. O ideal é continuar lateralizado para a média de 21, continuar chegando mais próxima. Ela ainda está um pouco afastada do preço. Mas, obviamente, se o preço quiser ir, paciência, é uma oportunidade que tem aí. Então, 16,24 aí no semanal, tá? Já no diário, peraí. Já no diário não tem nada, né? A gente está vendo aqui uma tentativa de rompimento dessa zona de resistência que já foi aqui, ó, fechou um gap, na verdade, ó que interessante, tá? Fechou um gap aqui e tá travado o preço, não tem nada para fazer. Bom, Eucatex, olha o diário que feio que tá Eucatex. Vamos dar uma olhada aqui no semanal, tem um power breakout muito bonito aqui, ó, meio chacoalhado e tudo, mas está bem interessante, tá? Power breakout bem interessante em EUK4. E aí a gente já começa a mudar os nossos gráficos. Aí a entradinha pelo high-low convencional aqui, MTRE, né? Tá permitindo uma entrada. Pão de açúcar, uma bela de uma barra aí, dando uma possibilidade de entrada em PK3, tá? Dependendo aí, meia posição se romper para cima, ou uma posição se chegar mais ou menos na metade dela. Uma mão cheia, né? Agro 3 também dando uma... Agro 3 não. Por que eu pus Agro 3 ali? Não, esquece Agro 3, pessoal. Agro 3 ou eu coloquei sem querer. Agro 3 tá aqui, ó. Inside bar Agro 3, tá? Inside bar. IB Agro 3 aqui. Vamos por aqui na... Aqui, ó. IB Agro 3, tá? A gente teve inclusive esse disfarce de compra aqui, ó. Já tá dando 4%, tá? IB Agro 3. Não é um inside bar tão bonito, porque já tem aqui pelo menos 2 topos anteriores, tá? Mas é um inside bar, pode ser sim tomado uma posição aí por agro, tá? Eu não gosto muito, para ser bem sincero. A entrada para mim ideal foi aqui, nesse DC aqui. Mas tudo bem. Fora isso, a gente tem aqui MRV. MRV aqui formando um Dave Landry, tá? Dave Landry, ó, média de 20 subindo.
Estocástico lento aí sobrevendido, tá? Mínima menor que a mínima dos dois últimos candles, rompeu a máxima, é compra, Dave Landry em MRVE. Trisul, a mesma coisa, ó, estocástico, tá? Melhor ainda, porque a média de 9 tá por baixo do preço aqui, ó. Melhor ainda, Dave Landry mais seguro, tá? Trisul, tranquilinha. Log 3, outro Dave Landry, muito tranquilo. Eu não tô indo pro diário aqui, ó, porque no diário vai estar em baixa, tá, pessoal? Como tem tudo isso daqui de baixa, obviamente no diário já tá fazendo zigue-zague descendente, então nem tô acompanhando o diário disso daqui, tá? Por isso. Dave Landry aqui então em log. E Lame também outro Dave Landry, ó, pelo semanal e no diário tendência de baixa, então não dá para entrar pensando em compra no diário, a não ser que eventualmente se faça... O que eu fiz aqui, meu Deus do céu, peraí. A não ser que eventualmente se faça um 9.1 aqui com divergência no estocástico, por exemplo, aí tudo bem, tá? Além disso, vamos fazer o PC aqui, depois a gente vai para o último, que é o Trend Follow, tá? PC de compra em Cosan, muito interessante, tá? Muito interessante. E se a gente for para o gráfico diário, nada a ser feito, tá? Por quê? Porque já está caindo bastante tempo, Cosan, pelo semanal. Par de 3 também tem um PCzinho de compra. Eu não gosto muito mais desse PC, porque eu acho que já está bem mais forte que a Cosan, ó. Cosan, tá vendo? Tá bem mais forte que a Cosan. Cosan já tem um zigue-zaguezinho aqui que deu uma quebrada um pouco na força do movimento. A Pard não, ó. Veio direto. São 5 dias de queda, tá? Então, temos aí. Aqui também não vai ter nada, obviamente, ó. Tá? TRPL, também um PCzinho de compra, muito interessante. Tendência de alta. PCzinho de compra aqui. E no diário? Diário nada, né? Diário nada. E CESP 6, mais um PCzinho aqui, tranquilo também. E no diário? Diário nada. De repente pode fazer um fechou fora, fechou dentro aqui. Dá para tentar alguma coisa, tá? Depois disso a gente vai ter o nosso setup seguidor de tendência, Trend Follow, com Goal, dando um TF2 aqui, tá? O TF1 já deu aqui embaixo, já deu aí, tá dando um lucro tranquilo. E agora um TF2. GGBR a mesma coisa que Goal, né? TF2. Login, TF1, ou seja, a primeira entrada, meia posiçãozinha aqui em login, tá? Tentando buscar, lógico, uma tendência primária de alta como essa daqui, ó, tá? Login. Vulcabras também TF1, lembrando que, como é um seguidor de tendência, muitas entradas vão estopar, ó. Essa daqui estopou, essa daqui provavelmente estopou também durante a crise, tá? Mas olha essa, quando dá certo, ó, vai embora, tá? Vai embora. Aqui provavelmente estopou. Olha aqui no comecinho dela, ó, foi embora, tá? Então, Vulcabras, lógico, alguns papéis são melhores de se operar tendência, outros são piores. Vulcabras não é um papel tão seguidor de tendência assim, mas está fazendo aqui um TF1. Tesa 3, TF2, Tesa 3, a mesma coisa, ó. Aqui provavelmente estopou por causa da crise. Aqui, ó, deu gain, tá? Esse trade aqui provavelmente deu gain. Aqui provavelmente deu gain também, tá? E olha só, a maior parte do movimento desse papel foi de queda. E esse tipo de sistema, ele evita com que a gente entre quando o papel está caindo. Olha que interessante, tá? Ou seja, nós evitamos prejuízo durante todo esse tempo aqui. Muito interessante. Tesa 3. Ele não só avisa quando está em... né, ele não só nos permite comprar o papel, mas ele evita com que a gente fique posicionado no papel quando ele está caindo, tá? Isso é muito interessante. Então, quem não quiser utilizar esse sistema para entrar no trade, pelo menos para evitar entrar em um movimento de baixa, é bastante interessante. Viva! Vamos ver Vivar aqui, ó, 9.1. TF1, tá? E aliás, ó, deu aqui um TF1, logo nem deu, né? Porque o candle já estava vermelho. Primeira operação em Vivara, tá? Primeira operação em Vivara, papel novo. Obviamente a gente não sabe como é que vai se comportar, mas está aqui. Primeira operação em Viva 3. Mosquitinho. E por fim, HGTX. Temos um 9.1.
9.1, TF1 também em HGTX, tá? Olha, toda essa queda aqui, ó, a gente não ficou posicionado, não deu uma entrada, agora que tá dando, ó. Olha esse movimento aqui que bonito, tá vendo? Olha que bonito. Olha aqui, ó, um outro movimento interessante, ó, tá vendo? Esse daqui deu loss, esse daqui provavelmente não. Aqui, ó, foi bem. Esse daqui deu loss, mas estavam com meia mão. Toda essa queda aqui, ó, foi evitado entrar, tá? Tirando essa meia mãozinha aqui. Olha essa compra que deu, que espetáculo de movimento, tá? De 2009 até mais ou menos aqui, ó, 2012 ou 2012, até metade de 2012, tá? Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso. Vocês viram então que dá para se fazer análise com qualquer média, tá? Lógico, você tem que pegar uma média curta, uma média média, né? Uma média intermediária e uma média um pouco mais longa em relação a períodos, tá? E aí, com essas três médias, você pode pegar. Então, se você quiser pegar, por exemplo, você pode pegar uma média de 5, uma média de 13 e uma média de 147 períodos. Você vai conseguir fazer. Você pode pegar uma média de 13 como uma média rápida. Você pode pegar uma média, por exemplo, de 50 e uma média de 300, de 377. E aí você faz suas análises da mesma forma, tá? Não importa muito o período da média. Lógico que ajuda, tem algumas médias mais assertivas, outras menos, tá? Mas no grosso, não importa o tamanho, o período da média. O que importa é você ser consistente com aquela média que você usa. Teste as médias, veja qual média faz mais sentido para você, ou quais médias, ou quais indicadores, né? Eu estou falando em médias, mas qualquer indicador, veja qual faz mais sentido para você, tá? E seja consistente no uso, desses indicadores que você eleger para operar. Tanto no uso dos indicadores como na calibragem dos indicadores. Seja consistente. Sempre vai ter um indicador, sempre vai ter um período que você vai falar assim, poxa, se eu tivesse calibrado, por exemplo, o estocástico com tal período, ao invés de ter calibrado ele com 8, ter calibrado com 5 ou com 13, eu não teria estopado nesse trade, ou então eu teria entrado aqui e teria dado um ganho maior para mim. Tudo bem, mas isso é um trade. Pegue um histórico, faça um backtest, veja qual que é mais adequado a você. Se você gosta mais de ficar posicionado, de surfar uma tendência maior, uma coisa mais tranquila, talvez um período gráfico maior, um período maior, não um período gráfico, né, mas um período maior na calibragem do indicador seja mais interessante, porque você vai pegar movimentos maiores. Talvez, muito provavelmente, você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai pegar movimentos maiores. De repente, se você gosta de fazer trades mais curtos, talvez faça mais sentido você pegar um período, calibrar o seu indicador para um período um pouco menor, tá? Mas seja consistente na calibragem. Você tem que ser consistente em tudo. Você tem que ser consistente no seu trade system, né? Nos setups que você usa, nas suas entradas, nos seus stops, nos seus alvos, inclusive nos indicadores e na calibragem dos indicadores, beleza? Pessoal, o vídeo ficou longo, me perdoem, mas eu acho que a gente conversou bastante coisa importante aqui, bastante coisa legal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se vocês quiserem que eu analise alguma ação específica, é só pedir aí. E é isso. Um bom final de semana a todos, um grande abraço, tchau, tchau.